Tudo bem, pessoal? Aqui falando é Leonan e eu vou falar hoje sobre efeito de segunda ordem, mais especificamente o efeito P-delta, e eu vou fazer aí um esquemazinho no SAP para mostrar para vocês como é que faz a aplicação do efeito P-delta. O que é o efeito de segunda ordem? De acordo com a norma NBR 6118, né? O efeito de segunda ordem são efeitos gerados por deformações geométricas, por entrada de carga diferenciada, né? Então, de acordo com a norma, a gente tem uma série de situações que podem levar aí um efeito de segunda ordem. Então, a norma ela descreve dois tipos de análises para fazer efeito de segunda ordem: o gama Z, que é feito a partir de expressões matemáticas, e o P-delta, que a gente faz a partir de uma análise não linear, uma incrementação de carga. Então, como é que a gente vai fazer? Então, a gente tem que modelar a estrutura, subdividir a estrutura de acordo com o efeito gama, o P-delta. A gente não tem muitos parâmetros, né? Mas o gama Z, ele fala para fazer incrementações em 10 partes. Então, vamos adotar isso para o efeito P-delta também. Vamos fazer incrementações de carga, né? Em 10 seções sequenciadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um modelo no SAP, vou dar as propriedades das lajes, das vigas, dos pilares, assim como se eu estivesse fazendo uma estrutura convencional, isostática. E aí, na hora de eu inserir as cargas, eu vou mostrar para vocês como é que faz para inserir, né, as cargas e criar uma análise não linear utilizando o SAP, para a gente poder estudar aí os valores, né, gerados aí, os valores, qual a diferença do análise não linear para análise estática, o que isso gera, né? Como é que o efeito P-delta atua na nossa estrutura. Então tá aqui, criei um pórtico plano, né, com as seções de pilares, as seções de viga para poder fazer a análise do meu efeito P-delta. Eu vou criar umas combinações, né? Meu primeiro carregamento vai ser um carregamento chamado dead load, que já existe lá, é o peso próprio, né? Então eu vou definir o dead load aqui. Então o dead load já existe e vou criar uma segunda carga horizontal, chamada esforço de vento. Vento. Então eu tenho dois carregamentos, um dead load e o vento. Vou colocar as cargas. No meu dead load, poderia botar a carga distribuída na laje. Poderia botar carga concentrada, distribuída na laje. Vou botar aqui distribuída na viga. Selecionei, assign, frame load, gravity, dead load. Na direção Z, vou botar uma carga de, sei lá, menos 20 kN por metro. Aqui, menos 20. Então agora vou botar o esforço devido ao vento. Define, aqui, selecionar os pontos. Vou botar define, assign, joint load, force, vento na direção X, vou botar, sei lá, 20 kN a nível de exercício. Então tenho 20 kN distribuído no dead load por metro e 20 kN de carga concentrada no esforço de vento. Vou vir aqui, vou definir minha primeira combinação. Essa combinação vai ser o dead load mais vento sem análise linear. Então eu vou adicionar aqui, ó. Adicionei. Criei minha primeira combinação, é o dead load mais vento sem análise linear. Vou definir agora uma análise linear, olha só. Eu preciso ir no load case, certo? Eu vou adicionar novo caso. Nesse meu primeiro caso, eu vou ter o dead load como linear. Dead load como linear.
e eu vou ter uma análise linear, uma análise não linear para efeito P-delta, adicionando o carregamento de vento. Então esse aqui eu vou chamar de P-delta, efeito P-delta, usando o próprio P-delta da análise não linear fornecida pelo SAP 2000. Ok. Ok. Vou rodar agora. Como tem aqui, análise não linear do P-delta e outra combinação, né? Run. Vou dividir aqui em duas vistas, né? Display, design, Windows, to Windows. Tá? As duas vistas aqui. Essa primeira vista, eu estou usando vou usar aqui, ó, display show load, show deformation, né? Display show the deform display, deformation shape para a combinação dead load mais vento. Então se a gente for olhar aqui, ó, deslocamento nesse ponto aqui é ponto 12 centímetros, tá? Então esse aqui é a análise estática simples, né? Que você considera as forças estáticas de vento e as forças estáticas do peso próprio. Nesse lado de cá, display show load deformation. Aí eu vou botar o efeito P-delta. Então o valor que a gente tem aqui, ó, ponto 14 centímetros, né? Por quê? Porque o efeito P-delta, ele entra com uma parcela, carrega o dead load, carrega o peso próprio. Isso vai me gerar uma deformação, depois ele joga mais uma parcela dessa força de vento e o peso próprio. Isso vai me gerando incrementos de força, deformação e de momento. Quer ver? Ó? Vamos analisar. Aqui deu área de deformações aqui. Na direção X deram 0,122 centímetros e aqui para o efeito P-delta, o deslocamento aumentou lá para 0,135 centímetros. No momento na base eu não vou ter, porque aqui é apoio de segundo gênero. Vamos trocar isso aqui para apoio de primeiro gênero, de terceiro gênero. Assign joint restraint engaged. Vamos rodar de novo. Então vamos rodar de novo. Rodou. Vamos reavaliar as deformações. Ó. Deformação pelo dead load de vento, 0,054 centímetros. Deformação pelo efeito P-delta, 0,557, né? O valor posto foi muito baixo de vento, né? Mas houve um acréscimo de deformação. Vamos verificar o acréscimo de momento na base. Então, o momento na base, para essa situação, ó, foi de 52,23 kN. Para essa outra situação, momento dead load. Aí agora eu vou usar o P-delta, né?
53,4, tá vendo? Então, o primeiro ali foi de 52, né? E aqui houve-se um acréscimo de 1 kN, 53. Vamos verificar na primeira base, ó. Na primeira base, o máximo momento foi 47,45 e para o efeito P delta, máximo momento de 49 kN, né? 47 para 49. Tá? Então, esse efeito não linear, ele gera acréscimo nas deformações e gera acréscimo nos momentos, né? Eu, além do efeito P delta, o que é o efeito P delta? Ele pega a força horizontal, né? Subdivide em várias seções e vem fazendo os incrementos e rodando e reavaliando, né? Jogando a carga em cima, tá? Então, assim é feita a análise não linear do efeito P delta.